Professores e professoras. Queria mais uma vez reforçar os pais. Não pode ficar ninguém nas salinhas das crianças, tá certo? E nem na recepção. Então, quem está escalado na recepção ou ali nos atalaias, pode pedir quem estiver na recepção para vir para cá, tá bom? Os adultos todos aqui assistindo o culto e as crianças lá na salinha, se precisar, os seus professores vêm chamar vocês aqui, tá certo? As crianças maiores abram as suas Bíblias em Tito capítulo 2. Nós vamos concluir hoje aqui a última parte de Tito, Tito 2, e nas próximas 2 semanas, possivelmente, a gente conclua a carta de Paulo a Tito. Eu acho que nós ainda temos 3 pregações aqui, uma última no versículo 15, na semana que vem, perdão, semana passada não, né? Semana que vem, e depois nós temos mais 2 pregações, se eu não estiver enganado, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Mas hoje nós vamos concluir a última parte aqui do capítulo 2, tá bom? Tito 2, versículos 11 ao 14 é o que nós vamos estudar hoje. Deixa eu só abrir aqui meu esboço, porque eu estou com o esboço errado. Isso. Você vai ver aí no seu esboço, possivelmente faltou uma parte. Não sei se o Johnny colocou. Cadê o Johnny? Depois vou só pedir para o Johnny colocar aqui o meu PowerPoint. Acho que já está aí disponível, Felipe, se eu não estou enganado. Mas enquanto ele coloca aqui, a gente pode ir passando, mas o tema que nós vamos estudar hoje é o poder transformador da graça. Eu acho que cortou uma parte aí do seu esboço, mas é o poder transformador da graça. Por isso que nós cantamos bastante sobre a graça de Deus hoje pela manhã, e nós vamos também estudar sobre a graça de Deus. Helen de Abreu Silva Batista é o nome de uma professora que talvez você não conheça por esse nome, mas certamente você vai conhecer pela história. Era uma manhã do dia 5 de outubro de 2017. Um vigia decide fazer um massacre em uma creche no município de Janaúba, Minas Gerais. Ele entra com combustível, espalha pela creche, toca fogo em tudo, inclusive em si mesmo. Halley, em um ato de bravura e heroísmo, decide enfrentar o homem, lutando com aquela tocha humana enquanto conseguia dar fuga à maioria das crianças. Naquele dia, 10 crianças, outras 2 professoras, o vigia, causador e Helen morreram, totalizando 14 pessoas naquele ataque. O desastre não só foi maior por conta da coragem de Helen, que deu sua vida para que outros pudessem viver. Esse ato de heroísmo dessa professora ilustra bem aquilo que nós vamos estudar hoje nesse trecho de Tito, capítulo 2. Após termos visto a vontade de Deus para que os mais velhos estejam empenhados em gastar tempo e esforços na vida dos mais novos, Paulo então dá a justificativa de como nós temos visto. Paulo ele costuma fazer muito isso, né? Ele ensina algo e ele justifica o porquê que ele está ensinando isso, ele faz com frequência. Então Paulo mais uma vez vai justificar aqui nesse trecho por que os mais velhos deveriam gastar tempo com os mais novos, ensinando aos mais novos, e por que os mais novos deveriam se deixar crescer também por meio do ensino dos mais velhos. O motivo por que devemos estar envolvidos na vida dos outros é nada mais, nada menos do que a graça de Deus. É sair do nosso conforto para carregar a dor e dificuldade de outros, a fim de que eles cresçam, mesmo que isso tenha um preço alto para nós. Muitas crianças cresceram, muitas crianças tiveram suas vidas salvas, muitas crianças hoje podem estar já um pouco maiores, porque aquela professora deu a sua vida para salvar a vida daquelas crianças e de muitas outras professoras. Ao olhar isso pela perspectiva da vida cristã, muitas pessoas crescem, muitas pessoas amadurecem, outros podem ser edificados, porque nós decidimos gastar também a nossa vida em prol de outros. Nós vamos ler então o trecho de Tito, capítulo 2, os versículos 11
até o 14, que a palavra de Deus diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir o teu auxílio nessa manhã mais uma vez. Pedimos que o teu Santo Espírito abra os nossos corações, torne os nossos corações um terreno fértil, assim como a parábola do semeador fala. O semeador saiu a semear. Existia terrenos sufocados pelos espinhos, existia um terreno duro, existia, Senhor Deus, um terreno rochoso, mas também existia um terreno fértil. Essa manhã que os nossos corações possam ser um terreno fértil, ó Deus, onde a palavra cai e ela frutifica e ela dá fruto. Ajude-nos a compreender as verdades da palavra do Senhor, a compreender esse assunto tão intrigante, ao mesmo tempo tão maravilhoso que é a graça de Deus. Mas não só isso, como é que a graça de Deus nos influencia ou nos encoraja a sermos um instrumento nas mãos de outros. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar a graça de forma prática nessa manhã. Ser glorificado, Senhor Deus, em tudo que fizermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, então, que nós vamos ver, meus irmãos, né, em relação à graça, se nós pudermos fazer um resumo aqui em relação a esse trecho, como geralmente tenho feito, a grande ideia desse trecho é: a graça de Deus capacita os salvos a viverem uma vida com responsabilidade, frutífera e com esperança. A graça de Deus não diz respeito apenas à salvação. A graça de Deus, enquanto nós vivemos essa vida, ela nos capacita também a vivermos uma vida com responsabilidade, uma vida que Deus requer de nós responsabilidade, coisas a fazer, e essa vida também ela é uma vida frutífera. Mas pensando no viver aqui e agora, mas também mais para frente, ela nos dá esperança. A primeira coisa, então, que Tito vai ser encorajado por Paulo a olhar em relação à graça é a manifestação passada da graça. Quando nós olhamos então o versículo 11, Paulo ele começa dizendo aí que, né? Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos ou a todos os homens, dependendo aí da sua versão. É interessante esse porquê aqui, ele dá exatamente uma continuação daquilo que nós estávamos estudando. Assim como nós vimos lá aí no capítulo 2, no versículo 1, Paulo ele começa dizendo para Tito, né? Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E aí ele vai dizer, como é que você ensina o que está de acordo com a sã doutrina? Ensina os homens mais velhos dessa forma. Ensina as mulheres mais velhas a serem assim, as recém-casadas a serem dessa forma, os jovens a serem dessa forma. Ele vai ensinando como é que a sã doutrina ela se encaixa e ela caminha na vida diária, na vida cotidiana. Não é simplesmente o fato de eu abrir a Bíblia com alguém e chegar e dizer, oh, hoje nós vamos estudar sobre soteriologia. Hoje nós vamos estudar sobre pneumatologia. Não é isso. Isso faz parte, mas principalmente o que Paulo está dizendo a Tito é que a doutrina ela se desenvolve na vida cotidiana, na vida comum. Enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou vivendo a minha vida com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com o meu patrão, com quem quer que seja, a doutrina ela precisa ser prática na minha vida. E quando Paulo, então, conclui esse raciocínio mostrando a respeito de como a doutrina se desenvolve, ele dá uma justificativa. Então, por que Maurício, como homem mais velho, deveria gastar tempo ensinando os jovens mais novos? Por que então que as irmãs mais velhas, as irmãs mais experientes, não somente em idade, mas aquelas que já estão caminhando há mais um tempo, por que elas deveriam gastar tempo com as mais novas? O Paulo ele vai dizer, porque alguém podia dizer assim, ei Paulo, eu não sei de nada, né? Eu não sei bem como fazer isso. Então Paulo ele vai dizer assim, ó, irmãos, por que vocês devem fazer isso? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. O texto, então, Paulo está dando a base do porquê nós deveríamos viver
para os outros. E aí ele vai dizer: a graça de Deus se manifestou a todos. Mas o que é graça quando nós pensamos nesse aspecto? É muito fácil a gente simplesmente dizer: graça é uma coisa de graça, né? Mas não é só isso. Quando se pensa no aspecto teológico, graça é uma coisa, para mim, na minha concepção, isso é uma opinião minha, talvez seja o assunto mais intrigante, mais maravilhoso dentro da obra da salvação, é a graça. Tente explicar a graça. Tente explicar por que Deus te salvou. Tente explicar o que Jesus achou em você para te salvar. Isso é graça. O léxico, Strong, ele traz eu quero trazer só aqui algumas. Primeiro, o léxico Lounaida, é o nome dos autores, ele fala graça dessa forma. Primeiro, ser bondoso com alguém com implicação de que a pessoa bondosa fez algo gratuitamente. Graça é justamente isso. O que você faz para pagar alguém não é graça. Assim, você me ajudou, eu estou te retribuindo. Isso é retribuição, não é graça. A ideia da graça, segundo os autores Low e Naida, é justamente a ideia. Sou bondoso com alguém, com a implicação de que a pessoa que está recebendo a minha bondade, ela não fez nada para receber isso. É simplesmente eu dei algo para ela que ela mereceu. O Strong, ele vai um pouco mais. Eu acho que eu não coloquei aí. Aqui, pronto. A definição do Strong é a seguinte: ele diz assim: graça é o quê? Demonstração da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. O que ele está resumindo aí, que nós vamos ver, é que a graça ela engloba tudo da sua vida, meu irmão. Não é só a salvação. Não é só o momento em que você recebe Cristo como Salvador. Isso é o start. É o momento em que Deus desperta um pecador perdido para se voltar para Ele. Isso é graça. Mas o seu caminhar, tudo que você faz, as afeições, aquilo que você olha, faz, aquilo que você vê, tudo isso é mudado pela graça. Tudo o que nós fazemos e pensamos nesse mundo é graça. É o que Strong define aqui. Graça, portanto, eu coloquei uma definição aí no seu esboçozinho também. Graça, portanto, pode ser definida como a ação soberana e gratuita de Deus em salvar e transformar pecadores antes condenados para agora viverem para a sua glória. Graça é isso. Nós, pecadores, nós, desgraçados que éramos, caminhando ao inferno, e Deus decide soberanamente tomar o rumo da nossa vida e mudar. E nós que antes éramos pecadores condenados ao inferno, agora somos salvos para viver para a glória de Deus. William Hendrickson também traz uma definição muito interessante. Ele diz: a graça de Deus é o seu favor ativo em outorgar o maior dom ou o maior presente aos que mereciam o maior castigo. A graça é Deus dando o maior presente do mundo, seres humanos que mereciam o maior castigo. Nenhum de nós aqui, se nós colocássemos todas as nossas virtudes em um liquidificador e batesse, nada disso poderia chegar a merecer a graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, essa graça maravilhosa pega pecadores, como vai dizer em Efésios 2:1, pecadores que estavam mortos em seus pecados e transgressões. A pergunta é: pecadores mortos podem fazer o quê? O que é que o morto pode fazer? Nada. Eu li uma certa vez uma frase que, a respeito dessa teologia da confissão positiva e da prosperidade, que fala que você merece mundos e fundos, né, dessa vida aqui. Você merece ser rico, você merece ser feliz, você merece isso e aquilo, você é o ponto fraco do coração de Deus, e essas barbaridades por aí. E o autor, ele dizia assim: teologia da prosperidade é um elefante branco. Perdão, ele diz assim: a doutrina da salvação ou da graça por
pela eleição de Deus, digamos assim, pela salvação graciosa, como se ela fosse um elefante branco dentro da sala da teologia da prosperidade. O que que ele está querendo dizer com isso? Não serve. Se você pegar a doutrina da salvação por graça para essas pessoas que pregam esse tipo de coisa, bota um elefante branco dentro de uma sala. Ele serve para quê? Pra nada, vai quebrar tudo, vai destruir tudo. E é só para isso que serve a doutrina da graça. Ela destrói todos esses argumentos dessas falsas teologias que pregam que nós merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada, meus irmãos. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando, meus irmãos, vocês podem ser uma bênção na vida de outros, vocês podem permitir que as suas vidas sejam usadas por outros, por quê? A graça de Deus se manifestou a vocês. Não é porque eu sei mais do que o Roberto, não é porque o Newton sabe mais do que o Maurício, não é porque o Alisson sabe mais do que o Luiz, não é isso. É graça. O fato de poder sermos usados na vida de outros, é graça, é privilégio. Porque a graça de Deus, e aí depois ele vai dizer, a graça de Deus se manifestou. Essa palavra manifestar é aquela mesma palavra para epifania. A palavra no grego epifania, já viu? Já ouviu falar sobre epifania? Uma coisa que é esplendorosa, alguma coisa que aparece, olha isso aí. Isso foi uma epifania, a pessoa apareceu de uma vez, né? A mesma palavra usada para quando Jesus vem a esse mundo. A graça de Deus, epifania, se manifestou, ela apareceu de repente. A graça de Deus, de forma repentina e triunfante, se manifesta trazendo luz onde havia trevas, trazendo vida onde havia morte. Isso é graça. A graça de Deus, imagine a sua vida espiritual, no momento em que você recebeu a Cristo como Salvador. Para muitos aqui as experiências são diferentes, aqueles que já receberam a Cristo como Salvador. Imagina você morto. Você não tinha vida, você era sem Cristo e sem vida nesse mundo. De repente a graça entra ali naquele defunto espiritual, trazendo vida. E você, de repente, com os seus olhos fechados, você se volta para Deus. Você se volta para o Senhor. A graça de Deus triunfa e penetra nos piores lugares e situações desse mundo. Por isso que muitas vezes nós nos perguntamos, como é que essa pessoa se converteu e se voltou para Cristo? Como é que fulano de tal, que era desse jeito e agora é crente? Como é que a gente explica isso? Sempre que eu estudo o assunto da graça de Deus, eu me lembro da minha própria vida. Minha os meus pais, especialmente a minha mãe, sempre me levou para a igreja desde de criança, mas eu não entendia nada do evangelho. Eu ouvia ali a palavra de Deus, ouvia algumas pregações, lembrava de algumas músicas, mas eu não sabia de nada. E ao eu cresci, na minha juventude eu fui lá desfrutar dos prazeres desse mundo aí na minha adolescência, e eu me lembro que no ano de 2009, em setembro de 2009, estava em um feriadão aqui no Iguapa, né, quem conhece. E estava lá, um bocado de gente, um bocado de amigo, curtindo praia, curtindo, fazendo tudo que esse mundo oferece. Desgraça do pecado me dominando. Eu volto para casa, num domingo, e a vida é isso? Meu quarto, e eu me faço essa pergunta, do nada. Isso ali para mim já era comigo. Mas por que que eu me perguntei? Por que que hoje eu estou preocupado com isso? Eu entro no meu quarto, isso aí, eu passei 4 dias curtindo, eu estou aqui agora, meus amigos foram para casa deles, eu para minha. Só isso a vida? É só isso? Essas foram as perguntas que eu fiz. Eu fui para a escola, no dia seguinte, na segunda-feira, e alguns amigos lá falando do evangelho, e eu sentei naquela roda, e eu: "Rapaz, é isso mesmo, eles estão certos, eu sou pecador, eu preciso de Jesus". É isso. A minha explicação lógica, qual é? O que que eu vou explicar? Eu fui numa igreja que eles me convidaram, vamos na igreja com gente. Alguém que durante muitos os últimos anos, eu ia para a igreja quando criança, mas nos últimos anos eu não queria saber de igreja, pelo contrário, aquilo ali para mim não fazia sentido nenhum. E uma semana depois, quinta-feira eu estava iniciando um feriadão. Uma semana depois, a graça de Deus está me alcançando, transformando a minha vida. Eu recebi a Cristo no dia, se eu não estou enganado, dia 20
em setembro de 2009. Isso não explica. Se você me explicar o que foi que aconteceu, não aconteceu nada de diferente. Eu não perdi um familiar, eu não fiquei não teve eu não perdi um relacionamento, nada. Simplesmente a graça de Deus entrou transformando as trevas no meu coração e trazendo luz. Isso é graça. O que eu fiz? O que é que eu merecia? Por que o Senhor não permitiu que eu morresse naquele feriado? Por quê? Muitas vidas, muitas pessoas voltaram em caixão para casa naquele feriado. Muitos dos meus amigos ainda continuam perdidos. Por que que o Senhor me alcançou? Isso é graça. Eu não sei, eu não consigo explicar. Não há nada em mim que mereça. Isso é graça. A graça vence as trevas. Quando a graça se manifesta, a vida chega. As trevas e a condenação se dissipam. E é por isso que o apóstolo Paulo brada com tanta força. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo falando esse texto de Romanos 8, versículo 1, de forma sem alegria. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, não há nada que nós precisamos pagar diante de Deus. Não há mais nenhuma condenação. Os seus pecados passados, presentes e futuros foram pagos por causa da graça. A graça de Deus se manifestou. Manifestou como? A pergunta é: havendo salvação todos. Todos é a palavra antropos, ou pessoas, todos os tipos de homens. O texto deixa claro que a graça de Deus. Você pode perguntar, pastor, eu sou uma mulher mais velha, eu sou um homem mais velho, eu não sei como ser uma bênção na vida dos outros. Eu sou um homem, um rapaz, um jovem mais novo, eu queria aprender, eu não sei. E aí Paulo está dizendo, meu irmão, por causa da graça de Deus, se manifestou Salvador a todos. Sejam idosas, sejam senhoras, homens velhos, novos, a graça de Deus se manifestou salvadora a toda essa classe de gente. É por isso que vocês podem ser uma bênção na vida dos outros. Ao chamar a atenção de Tito para a realidade da graça, logo após uma chamada ao discipulado, Paulo está falando, Tito, essas pessoas são capazes de obedecer porque a graça de Deus alcançou. Não é porque eles são bonzinhos, não é por causa do testemunho deles, não é por causa da classe social deles, não é isso. Nada disso. É graça. Você faz o que faz, seja limpar um chão de uma igreja, ou seja, está ensinando por graça. É graça de Deus. Tudo que fazemos nessa vida, meu irmão, é graça. Porque a graça se manifestou, é possível obedecer. Olha que coisa maravilhosa. Não há nada na palavra de Deus que você possa dizer assim, eu não consigo fazer isso. Pode ser difícil, pode ser, mas você consegue. Porque a graça de Deus se manifestou, quebrando o seu coração duro de pedra. E agora, por causa do Espírito que habita em você, você pode obedecer. E a pergunta é, mas o que a graça pode fazer? A graça nos salvou, a graça nos transformou. Mas o que a graça pode fazer após a salvação? É o que nós veremos. Veja aí a parte 2 do nosso estudo, as consequências presentes da graça. As consequências presentes da graça. Paulo ele vai dizer, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E o que essa graça faz? Olha só. Ela nos educa, versículo 12, para que renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ela nos educa, esse aqui é o processo de pegar alguém que é imaturo e ensinar. Ela nos educa, né? A palavra aqui é pedagogo, aí os professores sabem o que um pedagogo faz. É trazer aqui a criança literalmente para o lado. Pegar a criancinha e ali, pegar na mãozinha dela nas primeiras letras e ensinar para ela as primeiras letras, os primeiros números, as primeiras palavras, o som das letras, a vocalização. Você vai ensinar do zero. A graça nos educa, ela pega mesmo pecadores que antes não sabiam de nada, não faziam nada, e agora ela pode sim transformar, educar, levar ao crescimento.
Esse é o mesmo processo descrito por Paulo em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Lembra do texto? 2 Timóteo 3, 16 ao 17, quando ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, ela é pronta, ela pode ser utilizada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela pega lá o imaturo e ela faz esse processo de transformação, até que nós venhamos a ser perfeitos, não é sem pecados, é no intuito de madure. A palavra de Deus faz isso. Processo em que a graça e a palavra de Deus caminham juntas para levar os seus servos à maturidade. Por isso que é possível obedecer. A graça de Deus educa e transforma o homem de dentro para fora. Que não é uma questão de estereótipo. Não pense que o cristianismo é simplesmente aquela coisa de que, opa, peraí, você é crente, agora você precisa usar calça, viu? E calça social, blusa no sol, aí, a blusa social, se mostrar os braços, você não é crente. Não é esse tipo de coisa. Isso é legalismo. A graça, ela vem transformando o homem de dentro para fora, transformando aquele coração duro, de pedra, que desobedecia ao Senhor, e agora leva ele a obedecer ao Senhor. Qual é o tipo, então, de homem que a graça vai transformar? O tipo de pessoa. Qual é o tipo de pessoa que a graça vai transformar? Veja a parte do versículo que ele diz. Para quê? Ela nos educa. E aí, para que ela nos educa? Para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, ou seja, para que retirada, negada, agora você tem o poder. Se antes você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha poder nenhum para dizer não ao pecado. Agora, por causa da graça de Deus, você pode dizer não. Você pode renegar, deixar de lado, afastar essas paixões mundanas. É por isso que muitas vezes você já viu aquelas pessoas que não são cristãs, que aí você evangeliza para ela entende o evangelho, ela ouve e ouve, aí ela diz assim: rapaz, eu não estou pronta ainda. Mas a questão é, quando é que você vai estar pronto? Ninguém está pronto para ser crente. Porque se nós tivéssemos, nós não precisávamos de Jesus. Jesus ia morrer de graça. Uma vez vi um rapaz dizendo: Jesus é menino, hein? Para estar morrendo de graça se você pode ser salvo? É justamente porque você não pode, é justamente por reconhecer que você vive naturalmente o pecado que a graça se manifestou. Para que agora você possa dizer não ao pecado. Eu não sou mais dominado, eu não vivo mais sobre o domínio do pecado. E negada a impiedade e as paixões mundanas. E aí ele vai dizer: o que é que nós vamos fazer agora? Vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosa. Graça vem quebrando as ignorâncias e amarras do pecado, transformando homens e mulheres de suas vidas inúteis para uma vida útil e de servidão a Deus e aos outros. A graça transforma os piores pecadores em servos obedientes. Isso é incrível, meu irmão. Por isso que a graça é o assunto mais incrível e intrigante dentro da obra da salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, ao olhar a sua condenação diante da lei, fazendo a comparação da lei que condena e da graça que salva, Romanos 7, 24 e 25, Paulo ele diz: miserável homem que sou. Eu sou perdido. Miserável homem que sou. Eu sou perdido. Se todo mundo está perdido diante da lei, eu sou um desgraçado, eu sou perdido. Essa é a conclusão de Paulo. Mas ele não para por aí. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta de Paulo vem: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que mim mesmo, mente sou escravo da lei, mas segundo a carne sou escravo da lei, pecado. Ele está dizendo: meu irmão, eu sei que eu sou escravo da lei de Deus em relação à condenação, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque Jesus Cristo morreu no meu lugar. Isso é graça. Graças a Deus por isso. A graça transforma pecadores antes usados pelo Deus deste século em servos usados pelo verdadeiro e único Deus. Paulo, mais do que ninguém, podia falar sobre isso. Um ser humano que estava matando cristãos e estava buscando autorização. Eu quero matar mais.
Ei, imperador, me dá mais aí autorização, quero ceifar, eu quero tirar esse povo da face da terra. Esses hereges vão sair. Aí vai lá Paulo, e no meio de uma estrada, tem um encontro com Jesus. É graça. Paulo, ele vai dizer, Jesus vai dizer, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, meu amigo? Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus está dizendo para ele assim, ei, Paulo, sabe o que é aguilhões? Vocês sabem o que é aguilhões? É coloca um cavalo dentro, ou um animal dentro de um negócio fechado, e coloca uns ferros, assim. Para que se ele se mexer, o que vai acontecer? Ele vai se ferir. Então ele precisa, um animal brabo, ele vai ter que amansar, porque se ele se mexer, ele vai se cortar inteiro. É o que Paulo estava dizendo, é o que Jesus estava dizendo para Paulo. Jesus carinhosamente não precisou chamar de animal, né? Mas disse para ele: Você é brabo demais. Para você recalcitrar contra os aguilhões é tempo perdido. É da mesma forma, você ouviu o evangelho e não se dobrar diante de Deus. É você recalcitrar, se arranhar todinho. Você vai se arranhar, se quebrar inteiro para precisar voltar para Jesus. Para precisar ir para Jesus. Quando Deus tem misericórdia de você, vai se quebrar inteiro, vai se ferir inteiro e aí vai se voltar para Jesus. É o que Paulo estava dizendo aqui, meu irmão. É justamente isso. Graça é isso. Não adianta. Se Jesus quiser salvar a sua vida, você vai se quebrar, se dobrar inteiro. Mas uma hora ele vai te encontrar. Uma hora a graça de Deus encontra. Vamos ler junto Efésios capítulo 4, versículos 25 ao 32. Abre aí na sua Bíblia. Efésios 4. Essa aqui talvez seja uma das maiores demonstrações do que a graça de Deus faz na vida dos homens. Transformando pessoas que antes viviam suas vidas para eles mesmos, para agora viverem para benefício de outros. Após o apóstolo Paulo fazer todo aquele levante teológico falando sobre salvação, eleição, ele chega na parte mais prática. Aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo está fazendo uma comparação aqui. Você mentia? O que você deve fazer agora é simplesmente deixar de mentir? Não. O que Paulo está dizendo aqui, quem mentia, agora deve o quê? Falar a verdade. Você roubava? O que Paulo está dizendo agora para aquele que roubava? Vá trabalhar. E não somente isso. Você vai trabalhar para ter com que repartir com outros. Aquela pessoa que antes tirava dos outros, agora ele trabalha e abençoa outros. Isso é graça, meu irmão. É por isso que o mundo naturalmente não entende isso. Quando uma peça rara, né, se converte no meio do mundo, como a gente diz, acaba que não valia nada. A pessoa se converte, Jesus transforma a vida dele, ele vai lá, agora é um homem de Deus, um homem que realmente está fazendo a obra do Senhor, uma mulher que antes era perdida, não valia nada, e agora está ali servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. O que o pessoal olha? Isso aí? Agora quer ser santo, olha aí. Não é isso que o mundo fala, mas é porque Paulo diz, é por isso mesmo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Não tem justificativa, meu irmão. Graça não tem justificativa.
Tente explicar a obra da graça para qualquer pessoa e você vai falhar miseravelmente. Não tem justificativa. Eu me lembro quando eu na época da minha conversão, eu falava muitos palavrões, muito, tinha a boca muito suja. Hoje eu acho que por isso que eu odeio palavrão hoje, eu não suporto palavrão. E quando eu comecei a mudar a minha forma de falar, algumas pessoas da minha família até diziam: "Ó, não vem falar como crente perto de mim não, viu, desse jeito". Eu: "Tá bom, eu sou crente, né, então eu falar como crente, o que que eu posso fazer, né?". A obra de Deus, ela é visível na vida dos homens, é o que acontece, se você aí vai dizer, se você falava dessa forma, agora você fala dessa forma. Graça traz transformação, ela se manifesta, fazendo transformação na vida de pecadores perdidos como nós. Consequência presente dessa graça maravilhosa, o que você pode desfrutar da transformação e obedecer a Deus. É muito triste quando nós vemos pessoas que dizem que conhecem o evangelho, mas que vivem as vidas sem mudança nenhuma. Não faz sentido, não muda, não tem nada de diferente. Você não desfruta da alegria da salvação, não desfruta da alegria de servir aos outros. É muito triste, porque é como se nós estivéssemos não aproveitando bem a graça disponível a nós. O que Jesus fez, meus irmãos, por nós? O que Jesus fez pela a sua vida deveria impulsionar você a querer espalhar essa obra, essa graça para outras pessoas. Ele não te deixou aí largado sem a possibilidade de obediência. Isso é maravilhoso. A graça te capacita a ser um servo obediente. Não há desculpa para aqueles que foram salvos viverem vidas desobedientes. Não há. A graça nos capacita a obedecer. Mas a graça não tem implicações apenas no passado, quando ela se manifestou, e não apenas no presente, que nos educa. Ela também nos traz uma esperança futura. Aí nós vamos ver então a esperança futura da graça no versículo 13. Diante disso, diante de nós sermos transformados pela graça de Deus, Paulo ele vai dizer então como é que nós vamos viver. Nós vivemos de uma forma sensata, justa e piedosa. Enquanto isso, nós estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando, a ideia aqui é de uma pessoa que fica no mesmo lugar. Uma pessoa que você disse: "Ó, fica aqui, eu vou voltar, tá, para te buscar". E a pessoa ficou ali, tá, esperando você voltar. Essa é a ideia. A ideia não é que nós vamos ficar parados sem fazer nada, a ideia é que nós estamos firmes, enquanto estamos caminhando, crescendo nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Nós estamos olhando para o mesmo alvo esperando a manifestação do nosso Salvador. O cristianismo, ele não é, ao passar do tempo, ele não deve ser algo que se torna monótono. A vida é essa, né? Eu vou na igreja no domingo, às vezes na quarta, às vezes vou no PG com os irmãos, às vezes leio a Bíblia ali, talvez 4 vezes na semana, tá melhor do que, nada, né, pastor? Às vezes eu leio 3, às vezes leio 2, depende do dia, depende da semana. A vida é monótona. O cristianismo, meu irmão, com o passar do tempo, ele não deveria cair na monotonia. O cristão, com o passar do tempo, ele deve continuar firme, a despeito das circunstâncias da vida. Você deveria olhar para o mesmo alvo, aguardando, estando firme, confiando em quê? Na manifestação dessa bendita esperança. Guardando a bendita esperança. A nossa esperança não é uma esperança qualquer. É a bendita esperança, uma esperança que é bem-aventurada, que produz uma felicidade indescritível. Nós deveríamos viver com esperança e isso deveria nos trazer alegria. Mas espera aí, esse mundo está desesperançado. Esse mundo está cada vez mais caminhando para a desgraça. Mas eu estou firme, esperando o meu Salvador, confiando no meu Salvador. A despeito das coisas que aconteçam nesse mundo, nós estamos firmes. Nós estamos confiando no Senhor.
Mesmo com as provações e dificuldades que ocorrem nesse mundo, nós podemos viver uma vida de esperança. E como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 5, os versículos 3 ao 5. Ele diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo, nós temos uma esperança que ela não se vence. O Espírito Santo que está em nós, ele nos faz viver nesse mundo, ansiando pela salvação, pela manifestação do nosso Salvador. Naquele momento em que nós iremos encontrá-lo, seja por meio da morte ou por meio de ele vir nos buscar, nós estaremos eternamente com ele. A graça de Deus se manifestou para que nós pudéssemos aguardar com esperança a manifestação futura de Cristo. A graça de Deus se manifestou lá no passado, para que nós, nesse momento, pudéssemos aguardar com uma esperança grandiosa a manifestação de Cristo no futuro. Essa esperança também demonstra um outro fator, e aí nós vamos aqui para o nosso último ponto. A segurança que existe por trás da graça, a segurança por trás da graça. Como eu disse no começo, essa graça, ela é um fator totalmente unilateral e soberano de Deus. É Ele quem faz tudo. E é por isso que nós podemos ter uma segurança. Olha o versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós. Fim de quê? Fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo por nós. Jesus se deu em nosso lugar. Foi o texto que nós estudamos, ouvimos na semana passada. Jesus, aquele que era perfeito, sem pecado, assumiu o nosso lugar, nós pecadores. Isaías 52, 53 vai dizer que ele foi moído, traspassado, por causa das nossas transgressões. O castigo que era nosso estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele assumiu um lugar que era nosso. Eu e você não poderíamos pagar, não tem nada que pudéssemos fazer. Ele assumiu. Por que ele fez isso? A fim de remir de toda iniquidade. O que é remir? É pagar completamente. Não há mais nada a ser pago. Sei que existem muitas religiões que vão ensinar, não, você precisa fazer boas obras, você precisa fazer penitência, você precisa fazer isso e aquilo outro. Alguns até dizem, se você morrer por causa da religião, você vai para um paraíso com não sei quantas virgens e lá você ainda vai encontrar com o Senhor. Isso é loucura. A graça é justamente isso. Ela foi manifestada em Cristo. Pagar um preço que não é nosso. Remir totalmente a dívida. Não há nada que você deve diante de Deus. A dívida foi totalmente liquidada. Imagina você chegar no restaurante, você consome, coisa muito cara. Você está comendo, você tem lá a comandazinha. Aí o garçom chega para você e diz assim, está na hora de pagar. Você paga. Mas se ele chegar e dizer assim, olha, não tem nada aqui na sua comanda, alguém pagou totalmente para você. É exatamente isso que acontece diante de Deus. A nossa comanda, por causa de Cristo, ela foi zerada. Como Paulo fala em Colossenses 2, 13 ao 15, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Se alguém viesse, digamos que o diabo fosse um cobrador, é como se Jesus dissesse assim, aqui ó,
toda a dívida desse aí, ou dessa mulher, desse homem, ele foi cravado na cruz. Não há nada, meus irmãos, nada que nós devamos, nada. Pense nisso, pense no peso dessa afirmação. Ele remiu, ele pagou todos os seus pecados estão pagos. Isso é incrível. É nós chegarmos diante de Deus e poder dizer assim: Senhor, eu estou aqui, as minhas mãos sem nada, eu não posso te dar, mas Cristo pagou o preço por mim. Nós vamos entrar no céu, não é porque nós somos legais, não é porque a gente vai chegar lá diante de Deus. Você ouviu, né? Eu vivi em santidade. Eu namorei uma única mulher, eu não traí, eu ia para a igreja todo domingo, eu estava lendo a Bíblia todo dia, eu fazia meu devocional. Isso não é por isso. Isso é só uma consequência de uma vida de um salvo. Você vai entrar no céu única e exclusivamente por causa da obra de Cristo em seu favor. Porque Jesus pagou toda a sua dívida. Jesus pagou tudo que era devido. É o justo assumindo o lugar do pecador e o pecador tomando o lugar do justo. Isso é a obra substitutiva de Cristo que nós chamamos. Ele substituiu o seu lugar. Te tirou ali, ó. Pecador, diante de Deus agora você é considerado justo. Ele olha para você e ele já não vê mais condenação. Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre você e o escrito de dívida totalmente pago. Isso é a obra da graça. O que nós podemos fazer diante disso? Qual é a nossa obra? Qual é o nosso preço? O que nós podemos dizer diante do Senhor? Nada. E aí ele ainda vai dizer: para purificar para si um povo exclusivamente seu. Aqui ele está dizendo, tornando limpo. O povo de Deus é aqueles que foram alcançados, e aqueles que foram alcançados estão totalmente limpos e puros. Jesus ele não fez a obra completa. Ele está trabalhando, ele está purificando também por meio da santificação progressiva, enquanto nós estamos nesse mundo pecando, caindo muitas vezes, ele está purificando. É a graça de Deus trabalhando nessa sua vida também presente. Nós temos a segurança por causa disso. A graça de Deus está purificando o seu povo. Até o dia que chegaremos diante dele, estaremos totalmente puros. E ele termina, dedicados à prática de boas obras. A prática de boas obras é uma consequência da salvação. Muitas pessoas também vão para o outro lado. Eu sou salvo, eu não vou fazer nada. Bom, vive uma vida, vem na igreja, vai lá ler sua Bíblia, acabou-se. Mas nós devemos, meus irmãos, ser influentes na vida dos outros, por causa da graça. Seja dos crentes ou dos descrentes lá fora. Como nós já vimos, boas obras aqui na carta de Tito são obras boas e belas, que podem ser vistas. Literalmente, não é para você aparecer, mas é que por meio da sua vida você está demonstrando a salvação. Enquanto você serve os perdidos, enquanto você evangeliza aqueles que estão se perdendo, e enquanto também você serve a vida dos salvos. A obra de Cristo pode ser vista na sua vida. O povo que é alcançado pela graça não é salvo por obras, mas para boas obras. Efésios 2:10 também fala disso, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É a vontade de Deus desde a eternidade, de antemão, antes mesmo de existir mundo, e nós vivêssemos fazendo obras boas e belas. A graça de Deus nos traz uma segurança a despeito das nossas obras, apesar das nossas obras, mas ela nos leva naturalmente à prática de boas obras. Ela nos traz segurança, independente se você faz boas obras ou não. Não é por isso que você é salvo, você está seguro por causa de Cristo. Por causa da graça de Deus você tem segurança. No entanto, consequência da salvação deveria ser boas obras. Boas obras no sentido realmente de obra boa e bela, como vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 15. Você é sal da terra e luz do mundo. Enquanto você está brilhando, você está apontando para Cristo. Enquanto você está servindo, sendo uma bênção na vida dos outros, enquanto você está pregando o evangelho para os perdidos e dando bom testemunho lá fora, Cristo está sendo glorificado na sua vida.
A graça manifesta em Cristo nos traz uma segurança para o que fazemos agora e de onde estaremos também no futuro. Ela nos traz uma segurança de que nós podemos estar firmes no Senhor. Meus irmãos, vocês podem descansar, que a despeito do que vocês fazem ou deixam de fazer, vocês estão seguros em Cristo se você abraçou essa obra de salvação. É óbvio que nós não podemos ou não devemos viver uma vida infrutífera nesse mundo. Mas lembre-se, não é isso que vai garantir a sua salvação. Não é isso que vai garantir a sua segurança. É a graça de Deus. A graça é transformadora ao ponto de nos tirar de uma vida de miséria para uma vida útil e que impacta a vida de outros durante a caminhada. Por isso que Paulo vem dizendo, ó, vocês homens mais velhos, mais experientes, vocês mulheres mais experientes, vocês podem ser uma bênção na vida dos mais novos, vocês podem impactar a vida dos outros dessa geração, porque a graça de Deus se manifestou na vida de vocês. Porque a graça de Deus transformou a vida de vocês. Vocês agora são capacitados para influenciar na vida de outros. Lembre-se disso, meus irmãos. Abençoar outros, servir a outros é graça. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de vocês. É um privilégio que temos na graça de sermos bênção na vida de outros. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deixa eu concluir então com duas aplicações rápidas. A primeira é: compreenda a graça de Deus na sua vida. Tudo isso que nós estamos aqui, você é um salvo. Se você já colocou a sua confiança no Salvador, glorifique ao Senhor por tamanha graça. Glorifique ao Senhor por essa obra maravilhosa que você pode fazer na vida de outros por causa da graça. Compreenda a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus não se manifesta só no momento da sua salvação. Tudo graça. Pastor, eu não consigo ter mais um filho. Pastor, eu não consigo discipular mais uma pessoa. Pastor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Nós não conseguimos nada, irmãos. Tudo que fazemos é graça. Desde criar seus filhos, desde viver em casamento, desde o seu trabalho, até mesmo o simples fato de servir a igreja, é graça. É graça de Deus. Compreenda a graça de Deus na sua vida. Depois, desfrute da graça de Deus na sua vida. A graça de Deus não diz apenas respeito, como eu falei, na salvação. Em tudo que você for fazer, no seu dia a dia, naquilo que você estiver fazendo das coisas mais simples, lembre-se da graça de Deus. Lembre-se que o Senhor está sendo gracioso com você ao acordar, está fazendo o café da manhã para os seus filhos, ou simplesmente de você estar tomando um café e ir trabalhar, é graça. O simples fato de você acordar, respirar, é graça. E se você não é alguém que é salvo, olha o tamanho dessa graça disponível a você. Se você ainda não se dobrou diante do Senhor, lembre-se, se você está compreendendo, ei pastor, eu estou começando a entender isso aí. Eu estou começando a entender que eu careço da graça de Deus. Isso já é um agir do Senhor na sua vida. Você só compreende, só consegue abrir o seu entendimento para a salvação se o Senhor abrir o seu entendimento. É graça de Deus na sua vida. Se volte, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa manhã, se você ainda não abraçou essa obra de salvação no Senhor, se dobre de joelhos, arrependido diante do Senhor. Deus te manteve até aqui, te sustentou até aqui, permitiu você estar vivo até aqui, isso é obra da graça. Não tem coisa melhor do que você viver para o Senhor, pela graça do Senhor. Não tem coisa melhor. Vamos orar. Grande Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por essa graça maravilhosa. Obrigado porque o Senhor alcança pecadores assim como eu, assim como os meus irmãos e irmãs aqui presentes nessa manhã. Nós não temos nada a te oferecer. Nós não temos nada que o Senhor pode ver em nós que
Nos faça, Deus, ver alguma coisa para te entregar e vamos falhar miseravelmente. Mas, Deus, ao olharmos pela ótica da graça, isso se torna cada vez mais maravilhoso. Faça os meus irmãos e irmãs aqui entender que tudo que eles fazem, tudo que eles vivem é graça. Que os seus trabalhos, as suas vidas familiares, o seu serviço na igreja sejam mais impulsionados, impactados. Tire-os da inércia, Deus, de viver simplesmente as suas vidas comuns, como se o cristianismo não fosse nada, como se a Bíblia não tivesse impacto nenhum. Nos faça viver essa alegria, Deus, empolgante de servir aos outros, de servir aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros de trabalho, de escola, de faculdade, entendendo tudo isso como uma oportunidade da graça, de pregar o evangelho aos perdidos, de edificar a vida dos salvos. Ó Deus, que a graça possa ser vista em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender tudo pela ótica da graça. Nos ajude a sermos impactados pelo poder transformador da graça. Em nome de Jesus. Amém.